Bom, então a gente está dando início ao nosso plantão, aula 2 de História, tá? Essa aula 2 eu chamei de Expansão Marítima Comercial, Expansão Marítima Europeia, e ela traz também alguns temas, algumas abordagens em relação aos primeiros contatos entre europeus e nativos, tá? Então agora eu vou parar aqui, mostrar aqui a minha tela, essa aula, que é essa aqui, olha, tá? Foi essa aula aqui que vocês estão vendo que nós trabalhamos na semana passada, né? Então, os mapas, a cartografia, os mitos e aventuras, né? O encontro entre culturas, a ideia do canibalismo também, tá? A ideia da escravidão e tem até aqui, né, uma questão do Padre Vieira. Mas agora a gente vai ver aqui a lista de exercícios. A lista de exercícios está aparecendo para vocês ou não? Se alguém puder me responder. Não. Não, então eu vou ter que fazer uma outra apresentação. Eu tenho que fazer 2 telas aqui. Pronto. E agora? Agora sim. Agora sim, né? Tá tão Acho que quem tá falando tá muito baixinho aí. Ai, desculpa, sou eu, a Bia. Tá, agora eu ouvi. Tá mexendo aqui o exercício, não tá? Sim. Beleza, então. Então deixa eu parar o vídeo e a gente vai trabalhar só com os exercícios. Eu tenho aqui algumas sugestões para a gente começar com exercícios, mas antes eu queria abrir para vocês. Tem alguma questão que vocês gostariam de colocar antes de ir para o exercício? Porque eu quero fazer esse aqui, ó. Eu quero fazer primeiro esse exercício aqui. Que, aliás, espera aí, eu vou aproveitar que eu estou no Word, eu vou colocar ele numa página só aqui. Quem que falou? Eu ia pedir esse aí mesmo. É? Nossa, mas está muito baixinho, grite aí. Pronto. Olha, então, esse aqui, FUVEST 2020, tá? E esse de baixo aqui, o NESP 2020 também. Eu tinha selecionado esses dois aqui para a gente fazer. Então, olha só, vocês podem reparar que esse mapa aqui, ó, né? Se a gente fizer assim, olha, ai que bom ficar mexendo no Word aqui. Posso ampliar, né? Esse mapa aqui, ele é de 1545, tá? E ele mostra um pouco aquele tipo de abordagem que a gente viu na aula teórica, Eu não né? entendi uma Então, coisa, tipo, o que são essas coisinhas, essas pessoinhas? fala mais alto, não tô ouvindo. Eu não entendi o que são essas pessoinhas, essas coisinhas aí. Isso daqui são, na verdade, uma vez numa aula, vou até voltar meu vídeo aqui, numa aula com a turma do Vespertino, não lembro se foi extensivo, parecia anjinho. Na verdade, aqui a referência é a um deus grego chamado Eolo, que é o deus dos ventos, das marés. Então, a ideia de estar conduzindo as marés. Tem um mapa da... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Eu estou na aula teórica. Ó, tá vendo aqui? Então, é a mesma coisa. Olha, isso aqui, ó. Ainda na aula o garoto falou assim, ele está gorfando. Não, ele não está gorfando. Ele não está gorfando. Ele está soprando, tá? Então, aqui a ideia, a referência aqui é o eolo, tá? É uma referência grega, né? Uma referência grega aqui, que está conduzindo as marés. Porque o que a gente não pode perder de vista? Né? O que conduzia esses navios? As marés, os ventos,
a habilidade do cara que ficava aqui, né, içando vela, baixando vela, este bordo, bom bordo, tudo isso, né, com o conhecimento cartográfico que vai direcionar esse pessoal. Agora, voltando então aqui para o exercício, tá? Você tem aqui então esses tchutchuquinhos, beleza? Tá? Então, é essa aqui a ideia. Deixa eu pôr aqui. Ops. Então, vamos lá, olha. A representação cartográfica a seguir refere-se, vou até aumentar, ó. A representação cartográfica a seguir refere-se à viagem de circunnavegação iniciada em Sanlúcar de Barrameda, em Andaluzia, né? Andaluzia aqui na Península Ibérica, 20 de setembro de 1519, comandada pelo português Fernão de Magalhães, a serviço da monarquia espanhola. A despeito da repercussão da viagem para o desenvolvimento dos conhecimentos náuticos e para a exploração do Oceano Pacífico, Batista Guinness, tá, foi um dos poucos cartógrafos a registrar a empreitada do Fernão de Magalhães. Gente, o que é essa empreitada? É a volta ao mundo, tá? Foi o cara que fez a aí deu a volta aqui, navegação, tá bom? Então, esse que é o mapa. 1519. Isso daqui é uma das pouquíssimas representações desse feito aqui. Então, vamos lá. A representação cartográfica de Batista de Agnese, né? Primeiro, revela... Acho que agora eu até diminuo um pouquinho aqui. Peraí. Nanã. Tá? Então, primeira coisa, representação cartográfica é mapa, né? Cartografia. Circunnavegação, volta ao mundo. Quem foi o cara que fez isso? Fernão de Magalhães, tá? Quem pintou, né? Quem produziu cartografia? Batiste Agnese. Então, o que esse mapa representa? Primeiro, revelava a permanência das técnicas e sentidos simbólicos da cosmografia medieval que orientaram os navegadores ibéricos na época da expansão ultramarina. B. Estava vinculada aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro de viagem, de Fernão de Magalhães, com, de novo, a perspectiva da Terra plana, ainda presente entre os letrados cristãos. C. Estava baseado nos relatos dos navegadores, no acúmulo de conhecimento acerca das rotas marítimas e em estimativas de distância a partir de cálculos matemáticos e da planificação do globo terrestre. D. Apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento de Fernão de Magalhães e de Cristóvão Colombo, em desacordo com a perspectiva cristã. E estava sentada nos conhecimentos e detalhamentos geográficos, bíblicos e nas formulações cosmológicas de Ptolomeu, fundamentais para o sucesso da viagem de Fernão de Magalhães. E aí? Quem palpita aqui? Bia, você palpita? Você lembra de ter feito essa, Bia? Você fez a USP? Não, é USP. Você não fez a FUVEST, né? Ou fez? Não, eu fiquei com medo e eu comecei a chorar no dia, daí eu não fiz. Ah, meu Deus. Tá. Então, você teria feito essa aqui, ó. Pois E aí é. você vai ver, olha que bonitinhos, anjinhos aqui, ó. Tá? Que não estão gorfando. Tá? Estão soprando. Bi, vamos pensar assim, qual que você eliminaria, então? Ou você chegou a fazer essa, agora? Não, assim, eu acho que eu colocaria o A, porque ela fala, né, tipo, das técnicas, dessas coisas na cosmografia medieval. Uhum.
ou a C. Não. Tá, então você eliminaria, vamos começar de baixo para cima aqui, a E. Sim. Então tá, ó. A E estava sentada em conhecimentos e detalhamentos geográficos bíblicos. Não, porque segundo a Bíblia e Ptolomeu, né, na Grécia a Terra era plana, né? O que você tem aqui é um planisfério, é uma planificação, mas, né, o Fernão de Magalhães não acreditava que a Terra era plana, por isso que ele navegou ao redor. Então, eliminamos a E. Podemos eliminar, então, a D. Sim. Tá? Apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento do Fernão de Magalhães e do Colombo, em desacordo com as perspectivas cristãs. Tiramos. Aí tem a A, né, que você falou que talvez seja, a B, você não comentou, a C. E a B? Podemos tirar a B, olha. Sim, eu fiz entre a A e a C. Né? Estava vinculada aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro do Fernão de Magalhães com a perspectiva da Terra plana. A USP... Eu colocaria C. Oi? Qual que você colocaria, Bi? A C. A C. E aí você acertaria. Mas você consegue identificar o que está errado na A? Então, tipo... Não. O que você chutaria? O que uma palavra aí que você possa, tipo, que você fica com implicância? Eu acho que os navegadores ibéricos pegam um pouquinho, porque eu não teria certeza. Navegadores ibéricos, na verdade, aqui são os portugueses e espanhóis, né? Na verdade, aqui, ó, isso aqui é que tá errado, Entendi. tá? Cosmografia medieval, porque pela cosmografia medieval a Terra é plana, tá? Então, isso aqui que torna errada, tá? É claro que agora no plantão a gente analisa as alternativas erradas também, mas no momento de vestibular é aquilo que eu falo para vocês, né? Não vai, você pode até ficar com implicância, você sabe que essa não está certa, mas você assinala certa e vai fazer física, né? Não fica ali tentando descobrir, tá bom? A 9, aqui, da Unesp. Leia o texto. Esse aqui, peraí, deixa eu diminuir isso aqui, para eu poder ficar com esse aqui também. Leia o texto e observe o mapa, tá? Então, isso aqui foi tirado, né, de uma entrevista desse historiador aqui, Luiz Felipe Alencastro. Ele é um especialista, tá, nesse comércio atlântico no início da Idade Moderna. Inclusive, ele que vai cristalizar esse termo, mundo atlântico, comércio atlântico, política atlântica, ele vai tirar o foco do nome Europa. Ele vai colocar como personagem aqui o Atlântico, tá? E ele vai tirar essa ideia, né, de um ponto de vista eurocêntrico. O Atlântico é que vai comandar todas as relações comerciais que poderiam partir da África para a América, da África para a América e para a Europa, da América para a África e para a Europa e assim por diante. E aí ele diz o seguinte, olha, nem existia Brasil no começo dessa história. Existia o Peru e o México no contexto pré-colombiano. Então, se a gente pensar assim, ó, né, por que a gente fala que o Peru existia? Ô, Ana, Oi? rapidinho, a Ariel pediu para explicar por que a letra D da última questão tá errada. Dessa aqui? Isso. Tá. Porque apresentava, então, Ariel, olha, apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento de Fernão de Magalhães e de Colombo. Veja que o texto e o mapa, ele registra um percurso só.
que é o percurso do Fernão de Magalhães, tá? Não tem nada a ver com Colombo aqui. Tudo bem? Ariel? Ela colocou ok. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o chat aqui. Ele não deixa eu mover. Deixa eu ver se move, se move, se move, se move, não se move. Se move, se move. Moveu. Ai, diminui isso. Ai, que raiva, como dizia o Chico Bento. Pronto, apaguei tudo. Se alguém quiser falar no chat aí, grita, tá? Ou pede para a Bia gritar. Então, tá Beleza. bom, tá? Podemos voltar, então, para 9? Sim. Então, tá. Vamos lá. Então, o que acontece? Peru, Império Inca, né? Você já pode falar, por exemplo, de Cusco, né? México. Você fala de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, destruída ali pelo Hernán Cortés. Então, dá para falar Peru e México nesse contexto pré-colombiano. Mas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Canadá, não, né? Não existe Brasil como Estado independente, nem como colônia, não existe nem a ideia. No que seria o Brasil, havia gente no norte, no Rio, depois no sul. Mas toda essa gente tinha pouca relação entre si, até meados do século XVIII. O que ele está querendo dizer assim? Ó, tinha gente que morava lá aqui no norte e nordeste da colônia, no Rio, tá? Mais em cima aqui. Opa, peraí, deslocalizei Rio, tá? E um pouco mais ao sul. Mas esse pessoal não se identificava como brasileiro. E aí, a questão da navegação marítima torna-se importante aprender bem história marítima, que é ligada à geografia. Essa compreensão, deixa eu grifar aqui, me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda, tá? Luanda, que toda essa região do litoral africano, da costa africana, Costa da Mina, deixa eu ampliar aqui para ver se vocês conseguem ler, olha, Costa da Mina, tá? Olha Luanda aqui, Benguela, Reino de Loango, tá? Alta Guiné. Tudo isso são regiões do litoral africano que fornecia escravos. Então, retomando aqui o que o Luiz Felipe vai falar. Relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda. Depois, a Bahia tem muito mais relação com o antigo Daomé, hoje Benim, na Costa da Mina. Isso formava um todo, muito mais do que o Brasil ou América Portuguesa. Traduzindo, o que o Luiz Felipe fala aqui? Que você encontra muito mais identidade dessa região aqui da Bahia com essa região da África, do que? Da Bahia com o Rio de Janeiro, tá? Se tem uma coisa que vai ligar a Bahia, vai ser essa região, e não essa região do mesmo continente, tá? Nunca os missionários entraram na briga para saber se o africano havia sido ilegalmente escravizado ou não. Mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo. Isso também é um pouco interesse dos negreiros. O que ele fala aqui de negreiros são os comerciantes. Vou pôr um comentário aqui, né? Esse nome negreiros são os comerciantes de escravos. Bom? Sai comentário. Ou seja, que a escravidão africana predomine. Era interesse desses comerciantes que o trabalhador que atuaria aqui seria o trabalhador escravo vindo da África. Era preciso que a escravidão africana predominasse. A escravização tem dois processos, portanto. O primeiro é a despersonalização e o segundo
é a dessocialização, tá? Então, aqui é um texto, um trecho de uma entrevista do Luiz Felipe, que é muito denso, tá? Ele fala da ideia de que não existe Brasil, ele fala que existia uma identidade muito mais perceptível da região aqui da Bahia com a região da Luanda, com a região do Rio de Janeiro e a região aqui da Costa da Mina. Por quê? Porque a escravidão africana era predominante, foi trabalhada para que predominasse. Isso, pessoas, trata diretamente, né, direciona para aquele slide, para esse aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar. Deixa eu ampliar aqui. Esse, aumentei muito. Esse aqui, ó, tá? Escravidão indígena, escravidão africana. Essa questão da Unesp, ela tematiza exatamente essa discussão aqui, tá bom? Uhum. Eu sei que o meu screen tá pausado. Deixa eu voltar aqui. Fica mandando recados para mim. Ok. Então, o texto estabelece a formação do Brasil a partir da navegação marítima. Ou seja, a navegação marítima aqui, ó, com a África. E isso implica reconhecer a importância de a imposição de uma lógica global de comércio e da dissolução das fronteiras entre territórios colonizados na América. B. Domínio colonial de Portugal sobre o litoral africano e a intermediação espanhola no tráfico escravagista. Ora, eu já posso eliminar, deixa eu pôr tudo na mesma página aqui para eu conseguir referenciar o texto aqui com vocês, tá? Eu já vou me adiantar aqui, porque o texto não fala nada de Espanha, né? Então, a gente já pode cortar a B aqui. C. Controle de rotas marítimas por navegadores italianos e da conformação do conceito geográfico de Ocidente. Concordam? Eu vou até ligar meu vídeo aqui, tá? Vocês concordam aqui? A Camila e a Ariel, se quiserem ligar o microfone, pode deixar ligado, só tem nós três, nós quatro, não atrapalha, tá? Concordam que podemos tirar aqui a C? Sim, porque assim, Né? quando tem que o controle das rotas marítimas seja necessário. Nossa, fala um pouquinho mais alto. Sim, dá. Concordo que pode tirar, sim. Peraí. A C, né? É. Isso. Porque tá falando de Itália, né? Tem nada a ver. D. Constituição de um espaço geográfico do Atlântico Sul e da relação estabelecida entre continentes americano e africano. Pode ser. O que vocês palpitam? Vamos tentar eliminar mais uma. Entre a A, a D e a E, deixa eu ver quem está me escrevendo aqui. Eu eliminaria A. Tá? A. A, né? Uhum. Então, eliminamos a A. Aqui. Ficamos entre a D e a E. E aí? Sem medo de ser feliz, pessoas? Quem faz essa? Bianca quer fazer? Faz, Vi. Acho. E aí? Aê? É. Mas veja só, o texto não fala de nenhuma relação comercial do Brasil com a América Espanhola. O que seria aqui a América Espanhola? Seria essa outra parte aqui da América, ó. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas? E se você olha aqui nesse mapa, esse mapa aqui mostra o seguinte: América Portuguesa e esse continente aqui, África.
Olha o título da entrevista, Atlântico Sul. Lembra que eu falei, né, dessa denominação do mundo atlântico. Então, na verdade, a E, tá? Ela está errada por conta disso aqui da América Espanhola. Sobrando, então, a alternativa aqui D. Tá bom, Mi? Entenderam? É verdade, nossa. Alguma dúvida nessas duas? Não. Então, tá bom. Nós temos aqui, ele está avisando para mim, tá? Vejam, alguém quer alguma pergunta antes de eu ir colocando? Ah, Camila. E essa da Unicamp? A Camila quer fazer a 3. A 3? Isso. Vamos lá, 3. Eu Ah, queria fazer também depois, né, as 2 últimas. nossa, tá muito... Eu queria fazer depois as 2 últimas. Ah, tá. Pior que aqui ele vai cortar a nossa, tá? O nosso tempo aqui para mim tá aparecendo. Peraí, pode ser a da Unicamp primeiro, pode fazer a da Bia, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Ó, a 3 da Unesp, né, Fernando Pessoa aqui, perdi a da Unicamp. A da Unicamp também Fernando Pessoa, tá? Vamos começar aqui por essa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo del, tem que ler agora em português de Portugal, del, mas nele é que espelhou o céu, senão não dá rima, né, aqui na oxítona do verbo. Então, olha só, Fernando Pessoa, ele vai escrever lá, né, no final do século XIX, não, acho que começo do século XX, né, mensagem. Quando não é o Fernando Pessoa que cai, são os Lusíadas, gente. Principalmente o Unesp e FUVEST. A Unicamp ali foi um acidente de percurso, mas Unicamp, quer dizer, mas FUVEST e Unesp adoram questões interdisciplinares com literatura, principalmente na segunda fase, tá? Então, nessa aqui, entre outros aspectos da expansão marítima portuguesa, a partir do século XV, o poema menciona, e eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou falar o seguinte: a A tá errada. Natália, olha A. Sucesso da empreitada, que transformou Portugal na principal potência europeia por 4 séculos. Eu já estou dizendo para você que está errada. Você consegue perceber por quê? Vou até tentar abrir o chat aqui. Nath. Ele não diminui mais aqui. Não diminui. Nath foi para Nárnia, não voltou. Está lá com o príncipe Caspian. Tá? Com Aslan, com o Leão, prefiro Aslan. Ah, é verdade. Maratonei Nárnia no fim de semana. Ai, adoro. Ó, por que a A tá errada? Quem se arrisca aí a palpitar? O Portugal não foi a principal potência por 4 séculos, foi? Não, de forma nenhuma. Portugal começa a decadência, ralo abaixo, tá? Já lá no século XVII, né, século XVIII, apesar, né, da riqueza com a mineração, não vai ser uma potência, tá? E eu vou falar outra errada aqui. A E tá errada. A E diz o seguinte: dificuldade dos navegadores de reconhecer as diferenças entre os oceanos, que os levou a confundir a América com as Índias.
que está errado nessa? Eles não. Eles sabiam a diferença entre os Eles oceanos. sabiam, não eram retardados, né? Eles tinham até medo, né, de sereia, tudo, mas eles sabiam muito bem a diferença entre os oceanos, tá? É, O que mais? a Ariel falou que não tem a ver com o poema também, né? Não, não tem a ver, exatamente. O poema menciona, boa lembrança, Ariel, gente, não perder de vista aqui a comanda do exercício. Ah, E agora? eu acho que é a D. A B? Uhum. D de Então, dado. E a Camila falou exatamente, B de bola. Ah, exatamente. tá. E a C? Então, essa aqui tá certa. A C O que é que tem a de errado na C? crença religiosa como principal motor das navegações. O principal motor era eles quererem achar as novas terras, não é? Na verdade, não tem principal. Você tem uma série de circunstâncias e um conjunto de circunstâncias. Então, o projeto expansionista e o projeto colonizador, ele é um projeto que visava o lucro dentro da lógica do mercantilismo, na lógica do mercantilismo, e visava também almas. É um projeto cristianizador, catequizador. Não tem como falar o que é mais ou menos importante. O que está errado aqui é a palavra, tá? Principal. Se A tivesse assim, ó, Camila a falou. crença religiosa era, né, um dos motores da navegação, tudo bem, mas o principal aqui é o que vai anular, tá Sim. bom? Então aqui a gente tira essas duas. Vamos correr lá para 6, porque ele está avisando que daqui 2 minutos vai me cortar. Outro trechinho aqui de mensagem. Referindo-se à expansão do século XV e XVI, o poeta Fernando Pessoa, deixa eu diminuir aqui. Nossa, mas agora eu não leio. Cegueta total aqui, gente. Olha, é um óculos na cabeça, um óculos na cara, ou sem óculos. Não vai. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer em libras isso. Referindo-se. Ai, idade. Deixa eu ai que humilhação, não tem mais dignidade. Referindo-se à expansão marítima do século XV e XVI, o poeta Fernando Pessoa escreveu em 22. Nossa, deu uma gafe ali falando no final do século XIX, né? Escreveu no início do 20, no poema Padrão. E ao imenso e possível oceano, ensinam essas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português, tá? O Camões, ele vai falar grego e troiano, se não me engano, em algum trecho dos Lusíadas, que agora também misturo tudo. Nesses versos, identificamos uma comparação entre, então aqui, ó, a comanda já diz que existe uma comparação. Se você não entendeu que tem uma comparação, né, tem que voltar lá e conseguir entender. O que está Mas a comparação é comparando? entre grego e romano e os portugueses, não é? Exatamente. Os dois elementos de comparação aqui, ó, grego, romano e português. Então, é válido, deixa eu dar um espacinho aqui, é válido afirmar que o poema compara o quê, então? Ah, Batendo o olho aqui. Temos 1 minuto para fazer eu essa. pensei na B. B. Alguma outra que Assim, pode ó, a ser? Alguém localização palpita? ajudou muito, né? Oi? Portugal. A localização ajudou muito Portugal, que é o começo da Sim, C. exatamente. Olha, vamos ver a B. O alcance da expansão marítima portuguesa na Idade Moderna, então compara o processo de expansão portuguesa ao elemento aqui de comparação, ao processo